Todas as aulas elas vão ser gravadas, tá? A gravação não vai ser feita pelo Google Meet, porque o Google Meet ele põe algumas sanções ao uso dele. Lembrar que é uma empresa privada, monopólio internacional. Então a gente não vai usar o Google Meet para fazer a gravação, eu vou usar um outro programa externo para isso. As aulas vão ficar gravadas, então eu vou entrar nesse horário, né, terça-feira, 1 da tarde, e vou dar aula para vocês. Vou gravar a aula, certo? Espero que vocês venham e participem dessa aula. Se você não puder vir na aula, por qualquer motivo que seja, a aula vai estar disponível no Moodle depois. Você pode ir lá e assistir a aula, tá? Vai ter, a cada aula ou a cada tópico, vai ter uma lista de exercícios para você resolver. Certo? E eu também vou postar a resolução de alguns exemplos do livro no Moodle. Tudo então vai acontecer lá pelo Moodle. Deixa eu ver se o nosso Moodle aparece aqui, ó. Não, isso é muito trabalhoso. O que você tem, como os exercícios vão ser do livro que a gente vai usar, ele já tem a resposta, sabe? A gente vai ter monitor também. Se você tiver dúvida, você pode conversar com o monitor, tá? Mas eu não vou disponibilizar a resolução dos exercícios, não. Vou ter que resolver por conta. Então aqui está. Ela está invertida. Ué. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Mas pra mim tá aparecendo certo. O Física 3 aqui tá certo? E agora? Boa. Então tá bom. Vou voltar aqui então para isso aqui. Então aqui tá o Moodle, beleza? Esse é o nosso Moodle. Você pode entrar lá, procurar pela turma, procurar pelo meu nome, ou por essa turma de Física 3 aqui. Eu vou lançar aqui no chat. Vocês. A senha do Moodle vai ser Física 3, tudo junto, tá? Então, Física 3, tudo junto sem acento é a senha. Pode entrar no Moodle lá. Então no Moodle tem aqui o link para a aula. A aula vai ser então nesse horário, terça-feira às 13 horas. Essas coisas aqui ainda vão ficar ocultas para vocês, né? A gente vai ter os horários do monitor. Aqui está o livro que a gente vai usar. Tem um link para você poder baixar o livro lá, o livro do Alaor. Não foi eu que coloquei esse link aqui, eu não sei como ele apareceu e não me pergunto sobre isso. A gente vai fazer 3 atividades, tá? Valendo nota. Vocês vão pegar pelo Moodle e vão responder, e vão enviar, vão ser feitas em grupo, as atividades. E aí aqui são os temas das aulas. Cada tema de aula, que está ainda oculto para vocês, mas vai ter a videoaula, os slides da aula, os exemplos, a resolução de alguns exemplos ou exercícios do livro e os exercícios propostos, tá? Só um pouquinho. As atividades que vocês vão resolver vão ser referentes a essas listas de exercício, tá? Pode falar. Tá, posso. A resolução tá ruim. Aqui tá ruim também? Tá, então eu vou compartilhar a tela do Moodle aqui. Cadê? Melhorou? Tá, beleza. Então aqui, ó, deixa eu
até dar um zoom aqui. Então a gente vai ter os tópicos das aulas. Da aula de hoje vai ser sobre carga elétrica. Eu ainda vou colocar as coisas aqui, né? Vão ser a aula e os slides. E aqui, por exemplo, sobre campo elétrico, a gente tem a videoaula. Essa videoaula eu vou lançar daí no YouTube. Vocês podem entrar lá e vai assistir, né? Por esse link. O slide da aula e a resolução de alguns exemplos ou exercícios propostos. Então, todas as aulas vai ficar esse material vai ficar no Moodle. Então você pode vir aqui o horário que você quiser depois, assistir a resolução, assistir a aula, tá? Acompanhar pelos slides e tentar resolver os exercícios, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai ter então um monitor para auxiliar a gente. Então, só deixa eu vir aqui agora aqui para o slide. Eu me perdi aqui. O slide. Então, para a gente discutir um pouco sobre o nosso curso. Então, aqui está a ementa. Esse slide ele vai estar no Moodle, tá? Para você poder acompanhar das aulas e o cronograma das aulas. Então, a de hoje a gente vai falar sobre carga elétrica. Próxima aula, lei de Coulomb e campo elétrico. Depois, fluxo de campo, lei de Gauss. Potencial elétrico e energia potencial. Dipolo e capacitância. Materiais dielétricos e capacitores em meios dielétricos. Corrente elétrica. Campo magnético. A lei de Biot-Savart e lei de Ampère, que é usada para calcular o valor do campo magnético. E a lei de Lenz e a lei de Faraday, que estão relacionados com o princípio da indução magnética. Okay? No final, no dia 24, a gente vai fazer uma prova teórica. Então, a gente vai fazer a avaliação, vai ser então de atividades que vocês vão resolver. Vão ser 3 atividades, tá? Então, a gente vai dividir nosso curso em 3 partes. Uma parte que vai ser esses princípios de eletrostática, que vai ser as aulas do dia 15, 22, 29 e dia 6 de julho. Aí eu vou lançar uma atividade para vocês fazerem em grupo. Depois, as aulas do dia 13 de julho, 20 de julho, 27 de julho, sobre eletricidade, vão ser a segunda parte do curso. Vocês vão fazer uma atividade também, então, referente a essa parte do curso. E depois, a terceira parte do curso vão ser as 3 últimas aulas sobre magnetismo. Tá? Aí, vocês vão fazer também uma atividade sobre essas 3 últimas aulas em grupo. No final, a gente vai fazer uma avaliação sobre a matéria do semestre todo. Tá? E essa avaliação, a gente vai ver lá como é que vai fazer no final. Provavelmente vocês vão fazer ela em dupla. Tá bom? Então, as atividades nas salas que a gente vai fazer, né? Atividades das aulas, que vão ser 3 atividades. Elas vão ter peso 4 e vocês vão fazer em grupo. Quando chegar a hora da atividade, eu vou passar para vocês qual que é as diretrizes, né, sobre essa atividade. A avaliação final vai ter peso 6, que vocês vão fazer então no final do curso. A recuperação então vai ser uma prova com peso 10. Isso aqui não está correto, tá? Ela não é uma prova substitutiva. Tá? Na verdade, a recuperação ela vai ser uma soma, uma média das 2 notas da recuperação com a nota do semestre. Então, se você tirar 0 no semestre todo, certo? Muito provavelmente você não consiga, né, ou de forma nenhuma você consegue passar de ano. Então, você precisa de nota ao longo do semestre para conseguir fazer a recuperação. Certo? Então, só para a gente recordar aqui, né, ficar claro, então a recuperação ela vai ser uma prova que tem peso 10 e o valor da recuperação vai ser a média entre a nota da prova de recuperação com a sua nota do semestre. Okay? E ela só vale para quem ficar com média inferior a 60% no final. Então o Moodle, né, como eu falei, sim. Sim, vai ter nota de laboratório. Eu estou falando sobre a teoria. Tá? A teoria vale 80% da nota. O laboratório vale 20% da nota. Eu não sou professor de laboratório, não tem nada a ver comigo. Eu estou falando sobre a nota de teoria.
que para a gente vale 10. Depois, no final, eu converto para o peso 0,8 do laboratório, ok? Tá, beleza. Então aqui a gente vai falar sempre assim, sobre peso 10 para a teoria. No laboratório, o professor de vocês vai fazer de outro jeito, tá? E a gente vai considerar uma média que é 60% baseado nesse peso 10. Tá? No final, lá, quando eu lançar essas notas no sistema, o sistema ele vai reconhecer que isso equivale apenas a 80% da nota. Tá? Então a gente vai trabalhar com peso 10 para não trabalhar com peso 8, para não ficar confuso para todo mundo. Tudo bem? Qualquer dúvida ao longo do semestre, a gente pode ir conversando sobre isso. Então, só para ficar claro, todas as notas que eu lançar para vocês vão ser baseadas em peso 10. Tá? Mas você pode pegar essa nota, multiplicar por 0,8 e vai saber qual é a sua nota de teoria para compor com a sua nota de laboratório depois. Então, aqui sobre o Moodle, né? Esse é o nosso Moodle, Física 3 Teórica, turma A31 A32, de 2021/1. A senha Física 3. A bibliografia que a gente vai usar vai ser esse livro do Alaor, de Física Básica. Física Básica, Eletricidade de Eletromagnetismo do Alaor. Tá? Esse PDF está lá no Moodle, como eu falei. Não sei como é que apareceu, mas ele desaparece. Daqui a pouco ele some de lá. Então você entra no Moodle e já baixa ele lá, se for possível fazer download dele. O material suplementar, você pode usar outros livros. Eu indico como material suplementar o livro do Halliday, de Fundamentos de Física Básica, de Física 3. Tá? Ele é um bom livro suplementar e um péssimo livro de bibliografia principal, porque ele é um livro muito ruim de ler. Ele foi um livro originalmente escrito em inglês, num momento de crise, que eles precisavam desenvolver esses livros nos Estados Unidos para college e tal. Ele não é adaptado para a nossa realidade. Mas é um bom livro, dado que você tem um livro para você aprender a matéria. Ele é um livro interessante para você ir lá e fazer uma segunda leitura. Tá? Mas eu não indico utilizar ele como a referência principal do curso. Eu indico mais esse livro do Alaor. Tá bom? Então isso vai ser sobre o nosso curso. Alguma dúvida sobre avaliação, sobre presença? Eu não vou cobrar a presença, tá, de vocês. Quem puder, quem quiser colar na aula para a gente trocar essa ideia, eu vou apresentar a aula para vocês, vou dar aula como uma aula normal, só que online. Vocês vão poder participar da aula normalmente, tá? Quem não puder participar da aula, então, aí os links vão estar no Moodle, é só ir lá e assistir depois, ok? Alguma pergunta, alguma outra dúvida? Tá, beleza, então. Então, vamos falar um pouquinho sobre carga elétrica, para a gente introduzir um pouco a matéria de hoje. As aulas, eu não sei como está sendo com outros professores, mas essas aulas síncronas não são aulas de 2h30, tá? Então vão ser aulas que eu vou apresentar para vocês o conteúdo, vou discutir os fenômenos, e aí eu vou fazer algumas contas e tal. E depois vocês vão ter o tempo de vocês daí para ir lá e estudar e tal. E quem quiser depois também ver o vídeo, não vai ficar vídeos maçantes de 2h30, né? Não é um filme, né? É mais para a gente ter algumas noções e aprender um pouco. Tá, então na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre o conceito de carga elétrica, sobre as propriedades das cargas, conservação e quantização da carga. Tá, então, primeiro ponto interessante que a gente precisa falar sobre a carga elétrica é que a matéria ela é composta por átomos, né? Isso vocês sabem, vocês provavelmente viram nos cursos de química de vocês, né? Ou ao longo da história de vocês, de que todo material, seja ele sólido, líquido ou gasoso, ou o que for, ele é composto por átomos. Os átomos são os elementos da tabela periódica, né? Cada átomo tem as suas propriedades. E as propriedades dos átomos refletem na propriedade da matéria, né? Se você vai ter
uma liga de aço ou uma madeira, você vai ter um polímero ou um tipo de álcool, depende de quem são os átomos que compõem essas moléculas que compõem a matéria. Nos átomos, os elétrons eles ficam orbitando, né, de certa forma orbitando, porque entre aspas, né, porque eles de fato não estão nesse movimento orbital como os planetas em torno do Sol, mas eles estão lá em torno do núcleo. O núcleo ele é composto pelos prótons e pelos nêutrons. Então os elétrons estão fora do núcleo, os elétrons têm uma massa bem pequenininha, e dentro do núcleo tem os prótons e os nêutrons com uma massa grande. Tá? A eletricidade e a estabilidade da matéria, então, que está relacionado com as propriedades elétricas da matéria, as propriedades de estabilidade dela, estão relacionados com a carga elétrica dos prótons e dos elétrons. Então, a estabilidade da matéria, a existência de matéria, está relacionada com uma grandeza chamada carga elétrica. É a carga elétrica dos prótons e dos elétrons que faz com que os elétrons fiquem presos ao núcleo, de certa forma. Então, eles ficam orbitando, né? Eles ficam próximos ao núcleo para compor os átomos, porque eles possuem carga elétrica e os prótons também. Então, esse que é o ponto sobre a estabilidade da matéria. E as propriedades que eles têm de conduzir corrente elétrica, ou propriedades magnéticas ou elétricas, vai depender de qual átomo a gente está falando. Tá? Então, o que é importante a gente salientar é que existe matéria porque os prótons e os elétrons possuem essa grandeza chamada carga elétrica. Eles possuem uma propriedade chamada carga elétrica. Tá? Então, por que os elétrons ficam presos aos átomos? Essa é a pergunta central, né, que vocês podem estar se fazendo e que a gente vai tentar entender na aula de hoje. O que aconteceria se os elétrons não ficassem presos aos átomos? Se os elétrons não ficassem presos, né, no núcleo, não existiria interação entre os átomos. E aí a gente não conseguiria criar matéria, porque a interação entre átomos para formar a molécula é grande parte dada pela troca de elétrons entre os átomos. Os elétrons de um átomo interagem com os elétrons do outro átomo. E aí eles trocam os níveis de energia deles, né, as posições deles, ou as energias, criando ligações, né, que pode ser, por exemplo, ligações covalentes, que é quando de fato um elétron de um átomo ele ocupa um nível de energia do outro átomo. E se os elétrons não ficassem presos aos átomos, não existiria matéria. Né? Então, isso é uma propriedade importante para esse universo que a gente vive, né? Essa nossa realidade desse nosso universo. É importante que exista, então, essa ligação dos elétrons aos átomos. E isso ocorre devido à existência de carga elétrica. Então, o fato de eles ficarem presos, né, na linguagem da física atual, está relacionado com a existência de uma força. Então, se algo está preso a uma outra coisa, existe uma força entre elas. Como no caso da Terra, que está, de certa forma, presa em uma órbita em torno do Sol. Isso existe porque a massa do Sol é gigantesca e gera uma força gravitacional entre a Terra e o Sol, fazendo com que a Terra fique presa, próxima do Sol, né, nessa órbita em torno do Sol. A força que mantém o elétron preso ao átomo é chamada de força elétrica. Então, o fato de existir carga elétrica induz a existência de uma força elétrica. Certo? Essa força elétrica é o que mantém os elétrons presos aos átomos. O que acontece é que os elétrons e os prótons, eles se atraem. Então, existe atração entre elétrons e prótons. Como existe atração entre a Terra e o Sol. Por isso que a Terra fica ligada ao Sol. Os elétrons ficam ligados aos átomos porque existe uma força de atração entre o elétron e o próton.
Entretanto, os prótons, eles se repelem entre si. Então, dois prótons tendem a se repelir. Então, existe uma força de repulsão entre os prótons. E os elétrons também se repelem entre si. Então, dois elétrons numa região próxima uma do outro, eles vão se repelir. Okay? Então, só para recapitular, elétrons e prótons se atraem, prótons e prótons se repelem, elétrons e elétrons se repelem. O fato dos prótons eles se repelirem entre si faz com que seja necessário a existência dos nêutrons dentro dos núcleos. Porque se eles ficarem muito próximos, né, a gente vai ver depois a relação, a expressão matemática da força elétrica, né, de quem é essa força elétrica, você vai ver na próxima aula. Se os prótons estivessem muito próximos, a força elétrica de repulsão entre eles seria muito grande, porque a força elétrica é inversamente proporcional à distância entre as cargas. Então, essa força seria de proporções infinitas, comparando com as cargas. Então, para que exista também uma estabilidade dentro do núcleo, né, para que o núcleo seja estável e para que os prótons fiquem presos ao núcleo, a natureza criou, então, os nêutrons. Né? Os nêutrons eles estão aqui dentro do átomozinho, do núcleo do átomo, para fazer com que os prótons eles, permaneçam ligados entre si, gerando estabilidade no núcleo. Bom, como é que a natureza fez isso? Como é que ela se ligou que ela tinha que fazer isso? Provavelmente foi por exclusão. Né? Todos os átomos criados pela natureza que não tinham nêutrons, que tinham mais de um próton e não tinham nêutrons, esses átomos não existiram, né? não foram átomos estáveis. No caso do átomo de hidrogênio, por exemplo, ele não tem nêutron, né? Mas ele só tem um próton. Então, tudo bem, né? O átomo de hidrogênio é um próton e um elétron só. Então, o que é importante a gente salientar nesse ponto é que existem dois tipos de carga elétrica. A carga do próton e a carga do elétron, certo? Então, as cargas tipo próton se repelem, as cargas tipo elétron se repelem e a carga do próton e do elétron se atraem. Certo? Então, existem essas cargas. Depois, né, mais tarde, com conhecimento da eletricidade, conhecimento dos átomos e tudo mais, a gente deu o nome das cargas do tipo de carga do próton para carga positiva e do tipo de carga do elétron para carga negativa. Você pode perguntar, professor, mas por que mudaram o nome? Né? Não deixaram a carga positiva de carga do próton e a negativa de carga do elétron? Porque depois descobriram que existem outras partículas na natureza, além do próton, do elétron e do nêutron. E existem outras partículas com outras cargas. Né? Com outras cargas não, com essas mesmas cargas, mas em outras partículas. Certo? Então você tem lá uma outra partícula qualquer que pode ter uma carga igual à do próton, mas não é um próton. Ou uma outra partícula que tem a carga igualzinha do elétron, mas não é o elétron. Então se pensou por bem, né, das nomenclaturas, se mudar essa nomenclatura, né, para carga positiva e carga negativa. Então agora a gente não precisa mais, né, ficar falando sobre elétrons e prótons toda vez que a gente tiver uma carga positiva e uma carga negativa. Tá? Então, uma carga positiva ela é mais geral do que um próton. Porque o próton tem carga positiva, mas tem outras coisas que têm carga positiva. Materiais assumem carga positiva. E carga negativa também. É mais geral do que falar sobre o elétron. Mas é dessa experiência com prótons e elétrons que surge, né, a percepção de que existem essas cargas. Uma outra forma da gente evidenciar a existência de cargas é sobre materiais. Né? Os materiais, de acordo com a composição deles, eles vão ter uma resposta eletrostática. Então, materiais compostos por um material ou por outro, por um átomo ou por outro, eles vão responder de forma diferente quanto às suas propriedades eletrostáticas ou elétricas, de modo geral. Por exemplo, se eu friccionar vidro com seda,
o vidro vai ficar carregado com cargas positivas. Então, se eu pegar um material de vidro e esfregar seda nele, outro material de vidro e esfregar seda nele, aí eu pego esse segundo material de vidro e eu prendo ele numa cordinha no centro de massa dele, eu vou ver que quando eu aproximo esses dois materiais, existe repulsão. Certo? Existe repulsão entre eles porque eles têm a mesma carga positiva no caso. Agora, se eu friccionar plástico com seda, em vez de vidro eu friccionar o plástico vai ficar carregado com cargas negativas. Então vejo que os materiais eles assumem essas propriedades elétricas também. E agora, se eu pegar e aproximar esse plástico carregado negativamente do vidro que está preso na cordinha, eu vou ver que o que vai acontecer é uma força de atração. Então isso é mais geral do que elétrons e prótons se atraírem, são as cargas mesmo que se atraem. Então a gente pode falar que cargas positivas se repelem, cargas negativas se repelem e cargas positivas com negativas se atraem. O que é importante da gente ter em mente nesse ponto, ficar claro, né, a gente notar, é que somente cargas negativas são transmitidas de um material para o outro. Isso ocorre porque são os elétrons que são arrancados de um átomo e levados para o outro, ou tirados de uma molécula e levados para outra. Os prótons, como eles estão presos no núcleo, eu não consigo tirar um próton de lá. Se eu tirar um próton do núcleo, eu preciso de energia o suficiente para criar uma fissão nuclear. Esse é o princípio ativo da bomba atômica. Então, de forma alguma, você quer friccionar materiais e ter energia o suficiente para tirar um próton de dentro do núcleo. Tá? Não tentem fazer isso. Então, as cargas negativas, como os elétrons estão lá fora do átomo, eles têm uma energia de ligação, diferentes átomos vão ter diferentes energias de ligação. Por isso que os diferentes materiais, com diferentes componentes, eles vão se comportar de uma forma ou de outra. O que determina se o material vai ficar carregado com carga positiva ou negativa, então, é a força de ligação dos elétrons aos átomos que compõem esse material. Então, aqui existe uma tabela que é chamada de tabela triboelétrica, e essa tabelinha ela mostra qual é a relação entre esses materiais. Se eu friccionar o material de cima com o material de baixo, né? Então, sempre isso vai acontecer, né? Vai ter um material em cima e um embaixo, se eu escolher dois. O de baixo vai ficar com carga negativa e o de cima vai ficar com carga positiva. Então, se eu pegar a lã e esfregar com seda, por exemplo, a seda fica com carga negativa e a lã com carga positiva. Se você for fazer esse experimento, toma cuidado se você for esfregar vidro no gato, tá? Porque o gato pode machucar ele. Então, tente evitar esse experimento, por exemplo. Mas você pode esfregar vidro com seda e aí você vai ver que o vidro vai ter carga positiva e a seda negativa. Então, aqui é uma tabelinha com alguns materiais, tá? E o felino. E claro que existem infinitos, né? Infinitas coisas que têm infinitas cargas e tal, mas isso aqui é só para a gente ter uma ideia de como que isso pode ser categorizado. Okay? Então, um outro ponto que é importante é se as cargas negativas são transmitidas de um material para o outro, né? Da onde vem essas cargas, né? Essas cargas elas se deslocam de um material até o outro. Você, de forma alguma, quando você tem um material carregado com carga positiva ou com carga negativa, de forma alguma você está criando cargas positivas ou negativas. Tá? Isso não é possível na natureza. Só com física nuclear você consegue fazer isso, né? Com decaimentos radioativos. Aí você consegue fazer um decaimento, por exemplo, né? De um nêutron, e o nêutron decai num próton e num elétron. Aí você consegue criar duas cargas, mas são duas cargas de sinais diferentes. Né? A soma das cargas vai ser nula. Por quê? Porque existe conservação da carga elétrica. Então isso é uma lei da física. Então o princípio da conservação na física, ele mantém algumas coisas funcionando dentro da natureza. Tá? E a conservação da carga elétrica te impede de criar carga do nada.
Mesmo nas anãs brancas ou nas estrelas de nêutron, que são estrelas com energia o suficiente para criar diversos elementos químicos da tabela periódica, né? As anãs brancas elas têm energia para criar até o ferro, né? Então ela cria todos os elementos do hidrogênio até o ferro. Mesmo nas anãs brancas, essas cargas elas são conservadas, né? Porque a quantidade de carga, quando existe um decaimento que cria as cargas, ela sempre cria cargas de sinais opostos na mesma quantidade. Tá? Então, existe conservação da carga em todos os níveis dessa realidade que a gente vive, do nosso universo. Quando um corpo A, então vamos só formular essa conservação, né? Quando um corpo A é friccionado por um corpo B, então eu tenho um corpo A, um corpo B. Supondo que o corpo A tem 2 cargas positivas e 2 negativas, o corpo B tem 3 cargas positivas e 3 negativas, então a quantidade total de carga, na soma das cargas vai ser 0 e a soma das cargas vai ser 0. Quando a soma de todas as cargas é igual a 0, né, a gente fala que esse corpo ele é neutro. Ele é eletricamente neutro. Então os dois corpos estão eletricamente neutros no início. Então eu vou friccionar um corpo com o outro. Então eles vão trocar cargas positivas, eles vão trocar cargas negativas entre eles, né? Se no corpo A aparecer carga de um tipo, então aqui vamos supor que no corpo A apareceu mais cargas negativas do que tinha anteriormente, né? Antes tinha 2, agora vai ter 4. No corpo B vai ter que, por regra, por conservação da carga elétrica, aparecer mais cargas positivas do que cargas negativas. Okay? Para que a soma das cargas de um corpo com a soma das cargas do outro corpo, eles tenham a mesma quantidade de carga sobrando, mas com sinais diferentes. Então, se eu somar todas as cargas do sistema, o sistema como um todo ele vai estar eletricamente neutro. Então, se eu somar a quantidade de cargas, que é menos 2 do corpo A, com a quantidade de carga, que é mais 2 do corpo B, a soma vai ter que ser igual a 0. Né? Então, o sistema todo fechado vai ter que ter carga, vai ter que estar eletricamente neutro. Isso por conservação da carga. Isso quer dizer que se apareceu 2 cargas negativas a mais no corpo A, quer dizer que para elas aparecerem aqui, elas têm que ter vindo de algum lugar. Nesse caso, desse experimento, elas vieram do corpo B. Por isso, o corpo B agora tem cargas elétricas faltando. Né? Por isso que ele tem cargas positivas. Então, a lei da conservação fala que não é possível gerar carga de um tipo sem, ao mesmo tempo, gerar carga do outro tipo. Então, como que acontece, né, essa geração da carga? Então, a soma das cargas vai ter que ser sempre constante. A soma das cargas de um sistema isolado, ele nunca se altera. Então, o que é importante a gente deixar bem claro aqui é que existem cargas positivas, existem cargas negativas quando eu tenho excesso de elétrons no corpo, excesso de cargas negativas. Existem cargas, o sistema vai estar com carga positiva quando eu tenho excesso de cargas positivas. Eu vou ter excesso de cargas positivas quando eu retirar elétrons dela. Eu retiro cargas negativas e sobra mais cargas positivas. De forma nenhuma eu coloco cargas negativas num corpo. Eu só retiro negativas, fazendo com que ele fique com mais carga positiva. A carga elétrica, além dela se conservar, ela também é quantizada. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe um valor finito para a carga. E todas as cargas são determinadas por múltiplos desse valor. Isso quer dizer, quando ela é quantizada, é um valor discreto, um valor finito. Tá? A carga, então, ela tem um valor da carga do próton igual ao valor da carga do elétron em módulo. A diferença é o sinal. Então, a carga do próton é um valor positivo, a carga do elétron é esse mesmo valor, só que negativo. Esse valor de carga é chamado de unidade de carga elétrica. E o valor dela é 1,602 vezes 10 na menos 19
coulombs. Então, a unidade de carga elétrica, esse Czinho aqui, é chamada de coulomb. Então, coulomb é a unidade de carga elétrica. Tá? Então, E, que é o valor da carga quantizada, tem esse valor aqui. O próton tem carga mais E com sinal de mais, e o elétron tem o valor E com sinal de menos. Então, o valor da carga do elétron é menos esse valor de 1.602 vezes 10 na menos 19. Então, os dois têm o mesmo valor em módulo, só que a diferença é na carga, é no sinal. Tá bom? Então, como a carga é quantizada, né, o corpo eletricamente neutro ele tem um número de prótons igual ao número de elétrons. Então, um corpo lá macroscópico ele tem uma certa quantidade de prótons e uma certa quantidade de elétrons. Claro que se o corpo for muito grande, né, tipo o tamanho da minha mesa aqui, essa quantidade é infinita, né? É muito maior do que um mol, né? São infinitos mols. Então eu tenho um valor infinito de cargas aqui, é muito mais vantajoso eu quantificar o valor da carga sem ser quantificado em unidades dessa carga, né? Por ser um valor infinito. Mas enfim, de modo geral, né, o corpo ele é neutro se o número de prótons é igual ao número de elétrons. O corpo tem carga positiva se ele possuir déficit de elétrons. Então, isso quer dizer que o número de prótons é maior que o de elétrons. Pode falar. Alguém abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Então, vou continuar. Então, o corpo ele tem carga positiva se ele tiver mais elétrons do que prótons. Não, perdão, volta. Um corpo possui carga positiva se ele tiver mais prótons do que elétrons. E o corpo tem carga negativa se ele tiver excesso de elétrons, ou seja, mais elétrons do que prótons. Então, a quantização da carga garante que a carga de qualquer corpo vai ser um número vezes a unidade de carga. Né? Esse número pode ser um número positivo, né? Que vai vir da conta de quantos elétrons e quantos prótons tem no sistema. É isso que eu tinha para falar. Alguma pergunta sobre isso? Sobre as cargas? Pode falar, Matheus. Se tu tem dois prótons e um elétron, aí você tem que somar, né? Então, a soma da carga do elétron com um dos prótons vai dar zero, porque tem o mesmo valor com sinal diferente, e a carga então que você vai ter no seu corpo vai ser igual a de um próton. Certo? Então, você soma, não multiplica. Tá. Mais alguma pergunta? Tá, então é isso, gente. Eu vou